Fala galera, eu até nem vi o tempo aqui. Aqui é o Val e vamos para o primeiro vídeo da nossa série do Araia Chique. Antes de mais nada, já solta o like, deixa aquele comentário maneiro, que é um vídeo que muita gente tem pedido, mas é um vídeo que dá trabalho, tá? Então eu tive que fazer um scriptzinho aqui pra gente seguir, tá? E hoje o primeiro cavaleiro que nós vamos falar aqui, acho que vai ser um cavaleiro que ajuda muita gente desde sempre aí, é um meta no PvE, no PvP, e é o que eu tenho maior Araestic upado, tá? Então vai ser o nosso querido Aiolos, tá? Vou começar com ele. É um cavaleiro que vocês podem ver que eu não tenho nenhum ponto vital dele, tá? Nunca tirei nem no aleatório e nem gastei as bolinhas com ele, tá? Por quê? Porque é um cavaleiro que ele já faz diferença dessa forma aqui. E a constelação dele eu vou ganhar as taxas de acerto, tá? Nas duas. E o que seria taxa de acerto, galera? Taxa de acerto é para a gente evitar a esquiva, por exemplo, da Marin. Esquiva, por exemplo, do que mais? Do Dio de mosca, da China algumas vezes. Então, é para isso que serve a taxa de acerto, tá? O Aiolos, ele já tem aqui uma velocidade de ataque de 100%. É uma velocidade normal, não é nada demais. E ele não tem nenhuma pressa, mas ele tem bastante bônus de dano e taxa de vampirismo, tá? Galera, primeira coisa, o Arashik são poderes, né? São essas cartas, são habilidades adicionais que elas não foram feitas para serem fixas, tá? A não ser, obviamente, que seja uma carta específica daquele cavaleiro, tá? E aí não faz sentido, obviamente, você usar em outro. Mas por que que eu decidi colocar estas cartas aqui, tirando essa, né, no Aiolos, tá? Porque o Aiolos é um personagem que ele precisa ficar vivo a maior parte do tempo, tá? Porque ele é o killer, ele é o matador. Então não faz sentido ele morrer no início do combate, tá? E aqui eu coloquei uma carta Coringa, né? Uma carta que acho que todo mundo quer, né? Que é a exclamação de Atena. E por que que eu coloquei essa carta Coringa? É muito importante, assim, apesar de ser uma carta com livre uso para Cavaleiros de Ouro, tá? Ela também tem uma restrição. Você precisa ter no time 3 Cavaleiros de Ouro, tá? Não faz sentido você colocar ela num personagem e esse personagem você usa num time que não tem Cavaleiros de Ouro, tá? E aí você perde todas essas habilidades aqui. Não essas, mas esse efeito aqui, tá? Eh, e assim, estiverem vivos ainda é uma segunda restrição, né? Se um morrer, você já perde esse 7,5% aqui também, beleza? Eu coloquei no Aiolos porque o time que eu uso, o time que eu faço com Aiolos, sempre tem pelo menos 3 Cavaleiros de Ouro, tá? E aí eu coloquei aqui a minha outra carta vermelha, que é imóvel como vontade dos deuses. Por quê? Justamente para tornar o Aiolos o mais tanque possível, tá? O Aiolos ele tem uma frequência de ataque alta, ou seja, ele ulta muitas vezes na partida. Então ele precisa estar vivo. Então essa carta aqui, ó, foi para eu ter esse efeito de habilidade. Quando for atacado por uma habilidade do mistério, reduzirá o dano sofrido por 12,5%, para que ele consiga ficar mais tempo, resistir mais tempo na partida, tá? Ainda ganho um bônus de defesa aqui de 12% e uma redução de dano de 5%. Eu não estou falando que essa aqui é a melhor carta para ele, mas é a carta que eu decidi usar pro modo PvE, tá? Para ele fazer diferença no modo PvE e obviamente um pouco no PvP também, tá? E aqui essa carta está no nível 30 agora, eu ainda posso upar ela? Não, ela está no máximo, preciso de mais outra.
Em tese, ela aumentaria a velocidade de ataque e de esquiva por 6%, tá? Mas você pode ver que eu não tenho aqui, eu não ganhei essa velocidade de ataque e de esquiva. E eu olhando aqui no cultivar, eu estou com velocidade de ataque 100% e esquiva 293. Vamos lá, a gente vai retirar essa carta, remove. E vamos olhar aqui de novo os status. 293 e 100%. Então, eu não sei se as cartas de velocidade de ataque estão fazendo efeito. O efeito delas estão sendo aplicados, eu não sei, tá? Eu sei que a gente ganha aqui vida, a gente ganha os atributos, mas os efeitos realmente eu não sei, tá? Mas de qualquer forma, eu estou usando essa carta justamente porque eu preciso dessa velocidade de ataque e dessa esquiva, né? Para que ele ult mais vezes, para que ele dê a habilidade de soltar a flecha no chão e stunar mais vezes na partida. Então é por isso, tá, galera? Mas agora vamos para as possibilidades que a gente tem com o nosso querido Aeolus. Caso você não tenha, por exemplo, uma exclamação de Athena, tá? O ideal mesmo seria você substituir ela por. Cadê? A do Shura. Não. Você pode, se você quer tornar ele realmente um tanque, você pode substituir por essa e já dá um bônus de defesa no nível máximo, obviamente, de 6 estrelas, 19,7% e aumenta a defesa no início do combate por 324%. Ou seja, galera, ele pode ficar na front ali tranquilo durante 3 segundos, porque após isso ele começa com as habilidades dele de sanguessuga, tá? Você pode também colocar ele na frente de um Shura, por exemplo. Você pode colocar ele para receber a flechada inicial do Treme se você não tiver um Seiya. Então tem várias possibilidades que você pode fazer com o Aeolus, obviamente por conta do pacote, tá? Não é por conta apenas dessa carta. O Aeolus tem uma imortalidade embutida, ele tem um sanguessuga embutido que ajuda muito ele ter uma sobrevida, tá? Ahn, mas deixa eu encontrar aqui a carta aqui. A carta que, se você não tiver exclamação de Atena, eu sugeriria você usar a flecha de ouro, tá? Porque essa carta dá uma taxa de crítico aqui pra gente, uma precisão também, tá? Lembrando que precisão é também para a gente reduzir a possibilidade de esquiva, tá? E o efeito de habilidade dessa carta aumenta a taxa de penetração em 35% extra durante 3 segundos após liberar a ult. Então, o que seria essa taxa de penetração, galera? A taxa de penetração é a taxa que a gente ignora, vamos dizer assim, a defesa a mais que o outro cavaleiro tem. Por exemplo, o Alget ganha lá 40% a mais de defesa, tá? Então essa taxa de penetração é para violar essa defesa a mais aí que as habilidades dos cavaleiros dão, tá bom? Obviamente, se ele não tiver nenhuma defesa a mais, ele tiver com a defesa base, ele ainda penetra 35% extra, tá? Por exemplo, ele tem obviamente é 10 para 1, né? Mas vamos supor que o cavaleiro o adversário tem 100 de defesa, tá? A nossa habilidade, naturalmente, ela dava 1000 de dano. Hoje ele vai dar 35% a mais. Então, 1350 de dano, tá bom? Com a mesma defesa. E aqui, se vocês não tiverem ou não quiserem usar essa carta, porque realmente não sei se ela está funcionando, eu sugeriria a gente usar aqui essa habilidade, tá? Durante os 5 primeiros segundos de combate, aumenta a rapidez por 28 no nível máximo. Ela dá precisão e ela também dá bônus de dano. Ou até essa habilidade aqui. Por quê? O Aeolus, como eu falei, é um personagem que ele precisa estar ativo, ele precisa estar atacando para o sanguessuga dele funcionar, tá? E obviamente todas as outras habilidades. Então, essa carta é muito efetiva contra um time que tem um Sirius, por exemplo, tá? Contra um time que tem um Seiya, por exemplo, tá?
contra um time. Deixa eu ver um outro efeito de controle. Ah, contra um time que tem um Saga e aí você não tem um Asterion, né? Você precisa de pelo menos um cavaleiro ali com um controle menor, né? Então tem várias outras possibilidades. Então, assim, para o tipo de cavaleiro que o Aeolus é, eu sugeriria aquela carta, tá? Essa carta aqui, galera, eu errei, até me desculpe, eu lembrei depois, antes de ver ela aqui. Ela tem um limite restrito de uso para cavaleiro de habilidade. Então e até por isso que eu não a uso, tá? E realmente essa aqui seria muito boa, tá? Então estou voltando ela, me perdoem. Eu não tinha, eu lembrei só depois. Que eu estava pensando, estou falando com vocês aqui, estou pensando em algumas composições, tá? Então vamos esquecer essa daqui. Essa daqui é para suporte. Essa é para cavaleiro protetor e aqui realmente é que eu uso no Alget. Mas tem uma outra aqui, acho que é essa. Eu acho que era essa aqui que faz sentido usar no Aiolos. Não é a melhor carta que eu substituiria, até porque ela é uma carta roxa, tá? Se a gente estiver falando aqui apenas cartas douradas, talvez essa carta aqui seja uma das melhores pro Aiolos e pro Seiya, tá? É uma carta que, pô, eu não tenho, acredito que seja bastante difícil de tirar essa carta, porque realmente é um efeito de habilidade restrita para assassino, galera. Então o cara fica muito overpowered, tá? Ele ganha uma tenacidade aqui, que é uma capacidade de sobrevida de 94.3, dano crítico de 117.9, obviamente no efeito máximo, tá? E olha esse efeito de habilidade. Quando sofrer qualquer dano, aumentará o ataque por 3,5%, que dura até o fim do combate. E este efeito pode ser ativado uma vez a cada 2 segundos e acumulam-se para 4 camadas no máximo. Ou seja, 3, 7, com mais 7, 14% a mais de ataque a cada 2 segundos, galera. E esse efeito dura até o final do combate, tá? Então, pro Aiolos, pro Seiya, essa carta aqui seria a última que eu usaria, inclusive aqui nesse último campo, ou até aqui depois que liberasse a fase. A fase o quê? 3260, tá? E novamente, galera, aqui está vendo que a gente pode fazer times em tese, né? Você pode deixar pré-ajustes das cartas para cada situação. Galera, essa é a ideia do Araya Chic, tá? Que isso não seja um poder fixo, que a gente consiga fazer composições com essas cartas também, tá? Mas essas são as cartas que eu usaria. Você pode formar aqui, ó, vários times, tá? E você pega aqui e portabiliza. Ponto. Você vai ali e dá OK. Você vai ali e dá OK. E aqui você tá nessa, tá vendo? Não, eu não tenho nenhuma carta. Eu vou aqui e coloco outras cartas que eu quiser, tá bom? Então vamos deixar aqui no 1. Dizendo a cidade, essa era que eu estou usando, né? Beleza, vou deixar aqui no 1 então. Mas essa é a grande jogada do Araya Chic, tá? Que mais que a gente pode fazer aqui com a Aiolos para a gente encerrar aqui o vídeo? Deixa eu pegar aqui. Tá, aqui. Essa carta pode ser usada por todos os cavaleiros, tá? Se você quiser, o Aeolo já tem um ataque alto por natureza, mas se você quiser deixar ele tanque realmente, você pode colocar essa carta aqui em certas situações, né? O que seria legal você usar essa carta? Quando o time adversário tem Shura, Seiya, Treme, Camus, Shun de Virgem, Yoga, o Yoga novo lá com o Yoga de Aquário, que mais? O Krishna. Então são todos cavaleiros ali que têm uma habilidade inicial, uma habilidade de abertura bem forte. Então, quando sofrer dano de habilidade pela primeira vez no combate, reduz esse dano em 42%, fora os 15% de defesa fixa que você vai ganhar no seu Aiolos, tá? A ideia do Aiolos, galera,
não é você deixar ele mais killer do que ele já é, tá? É, porque existe um limite também que ele seria efetivo, tá? Então, para que ele seja efetivo por mais tempo na partida, a ideia é você deixar ele o mais tanque possível pelas cartas, tá? Não vá fazer isso pelas joias, tá? Porque as joias dele são para realmente o dano base dele. Beleza, galera? Não falei aqui dos. Até esqueci o nome dos artefatos, mas eu uso, obviamente, aqui a espada de ouro no Aeolus, tá? Então, é, a cada 3 segundos ele ganha 1,5 de ataque. Então, tá vendo? Se eu uso essa espada de ouro, eu preciso que ele fique mais vivo tempo na partida, para ser mais efetivo para o meu time. Beleza, galera? Esse foi o primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aguardar o feedback de vocês para postar o segundo vídeo, tá? Então, só depois do feedback de vocês aqui sobre o que eu preciso mudar, aí eu posto o segundo vídeo e trago para vocês um novo cavaleiro aqui para a gente conversar sobre o Araia Chique, falar das vantagens naturais, se a gente pode incrementar essas vantagens naturais e para falar do que a gente pode melhorar das desvantagens desse cavaleiro para tornar ele mais efetivo. Beleza, galera? Muito obrigado, grande abraço e tchau, tchau.